Santa Maria, Santa Maria. Rio Grande do Sul. Na minha família, o meu avô era militar e todas as mulheres da minha família, elas tinham que casar com militar. Estudar não era necessário e muito menos ter carteira de motorista. Porque a mulher não precisava exatamente dessa independência, ela precisava só ser cuidada, né? E então tem todo um processo, assim, né? Algumas gerações. Aí eu fugi de casa, daí eu fui estudar, daí eu meu emprego. E hoje, assim, das netas, eu sou a única que conseguiu concluir uma graduação, né? Estudar. Não que uma graduação seja algo muito importante, mas, tipo, conseguiu desenvolver um pouco de independência, assim, né? E também não tem nada de errado se a mulher deseja casar e estar com seu marido. Mas essa visão, né, de relação, assim, onde a mulher, ela precisa estar nesse lugar de cuidado, que ela não precisa ter a sua liberdade, enfim, ela está muito conectada com a visão do homem também, né, de insegurança, de não se mergulhar em si mesmo para entender toda a sua potência em si, né. E, ao mesmo tempo, eu tenho me debruçado muito em entender o feminino e por consequência, o masculino, porque nós somos, né, complementares. E eu tenho estudado muito assim, sobre entender o feminino e o lugar que nós temos, que é diferente do homem, né? E daí a gente vê assim, o machismo ele é uma coisa que existe dentro e é uma coisa que precisa ser curada cada vez mais, né? E daí vem uma outra palavra que é o feminismo, né? Que às vezes é antagonista a alguma coisa que já era muito patogênica para nossa sociedade, que era o machismo. Mas é que na verdade o feminismo ele não é o antagonismo ao machismo, né? Né? O feminismo ele é um movimento que luta pela equidade de gênero e não é então tem a ideia de pensar que o machismo então é o poder dos homens sobre as mulheres, e o feminismo é o poder das mulheres sobre os homens. E na verdade não é essa a luta feminista, né? A luta feminista é para equiparar, né? É Sim, pela equidade. Então essa que é a diferença, né? É claro que existem pessoas que acabam excedendo e tem mulheres que no anseio de fazer isso acontecer acabam também, como em todos os movimentos, entrando para um lugar mais extremista sim, e mais violento, radical. até radical, e que não produz esse equilíbrio, né? Mas a essência da busca do feminismo não é necessariamente a sobreposição das mulheres sobre os homens, né? É a gente buscar a equivalência, né? Porque hoje está bem desbalanceado, essa que é a questão, né? Então Sim, tem essa importância. Eu sinto que o nosso movimento, o Brotherhood, ele vem muito impulsionado pelo movimento feminista também, né? As mulheres se movimentando, se unindo e procurando, elas empurram necessariamente o homem para uma outra atitude, né? conversar sobre isso, se Quantas reunir. pessoas, quantos homens já chegaram no Brotherhood, nos nossos grupos, porque foi a esposa que falou para ele, que a namorada que falou para ele, que falou que ele tinha que participar, porque ele não tava, não tava conseguindo acompanhar, né? A caminhada da mulher. Então, eu sinto que a gente vive uma geração de muitos homens que pararam no tempo. E as mulheres não pararam no tempo, elas estão aí, seguindo, se desenvolvendo, evoluindo e tal, aprendendo, conquistando. E os homens pararam no tempo. E esse que é o choque, né? Os homens que pararam no tempo, eles querem a mesma relação, né? Querem que a mulher Querem que a também fique mulher, estagnada. querem que a mulher seja a mesma mulher que a sua avó já foi, que as suas tias, que as pessoas da sua família das gerações anteriores foram. Mas mudou, né? E esse que é o movimento. A gente tem que se adaptar ao mundo como é hoje, não tentar sustentar. Acho que essa visão de tentar manter o mundo como ele era, De resistência, né? ele gera um choque com os movimentos progressistas, né? Então, e também não é uma coisa sobre a outra. Como é que a gente respeita as tradições, como é que a gente respeita aquilo que ajudou a construir as bases da nossa sociedade, mas como é que a gente atualiza isso para uma forma mais elevada de viver? Então, esse que é o questionamento, né? Sim, De é o encontrar. processo, né, que a gente está vivendo. Eu comecei eu fiquei por muito tempo, assim, pensando, não, principalmente depois que eu vivi dois relacionamentos abusivos, assim, né, que foram tóxicos bem potentes, e isso me fez estudar cada vez mais sobre as relações e buscar uma relação cada vez mais saudável, né, com todas as pessoas. E daí eu me debrucei muito sobre o feminismo e eu vi esse radicalismo. E daí eu peguei só a etiologia da palavra assim, feminismo, machismo. Não, feminismo não é pra mim.
Primeiro que eu não acho legal o machismo, por que eu vou achar legal o feminismo? E a gente vê aquela figura radical, assim, da mulher, né? Tipo, contra o homem. E daí, mais ainda se misturando com uma visão, assim, das mulheres meio que não honrando o feminino em si, querendo estar na posição de homem, né? Sim. Tipo, tudo bem, eu tenho que aceitar a minha energia e cuidar dela. E daí eu meio que pessoalmente, assim, eu não criei eu me desidentifiquei do feminismo a ponto de eu entender que eu preciso de equanimidade e respeitar a minha energia e a energia do homem sem me colocar nesse rótulo, assim como do veganismo, sabe? Eu decidi que, tipo, eu não preciso porque desse rótulo. eu sinto que a gente se perde, as pessoas se perdem muito nas palavras, né? Às vezes as palavras a gente esbarra na linguagem.